Shabbat Shalom a todos os nossos queridos Achim que estão aqui conectados conosco na Beit Peniel, no nosso canal, e queremos assim louvar a Deus, porque chegamos até esta época. Nós estamos aqui para estudar Parashá Hazinu, uma última Parashá, não que termina a Torá, mas a última Parashá que é estudada dentro do Shabbat. E aí, esta Parashá, nós estamos num período entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. E aí, estamos entrando agora para o período de Yom Kippur, período de jejum, o período que vamos confessar os nossos pecados. Mas, pense bem, você não vai pegar esse tempo para ficar lembrando de pecado a pecado. Você vai parar, e aí essa canção Hazinu, nós vamos trazer esse conceito, você vai olhar e ver toda a bondade de Deus para a sua vida e pensar, rapaz, mas eu errei, eu cometi erros. Não precisa pensar eles um por um, porque não é dia para isso, mas sim para pensar o quão bom é o Eterno e quão ruim você foi, vou dizer assim, com algumas ações. Porque pela bondade, pela luz plena que é o Eterno, nós deveríamos retribuir também sempre essa bondade, estarmos exaltando, que eu digo exaltando assim, deveríamos estar cada dia mais crescendo, amadurecendo, ascendendo para perto do Eterno. Veja só, quando eu começo a me esquecer da palavra, quando eu começo a deixar de orar, eu vou terminar sem prosperidade. Não é uma questão só de maldição. Eu vou mostrar algo para vocês que é muito interessante, pois quanto mais eu oro, quanto mais eu medito na palavra, quanto mais eu vou cantilando tudo isso, algo no meu corpo começa a acontecer, a desenvolver. E os médicos acabaram vendo isso. E eu vou mostrar para vocês um vídeo que vai exatamente tratar deste assunto. Algo que a ciência agora conseguiu ver, tá? Daquilo como é que o nosso corpo reage, como é que a nossa mente reage quando nós estamos orando e principalmente quando estamos também orando cantando. Veja que coisa maravilhosa nesses vídeos. Você sabia que o cérebro de uma pessoa, quando pega num instrumento musical, um músico, por exemplo, quando começa a tocar, o cérebro fica todo iluminado, como se fosse uma noite de São João, ou como se fosse um show de fogos de artifício? Meus amigos, você olha o músico ali por fora, muitas vezes calmo, concentrado, lendo aquela partitura de forma cuidadosa, fazendo as suas notas musicais, mas por dentro tem uma festa acontecendo na cabeça dele. Você diz, Dayan, como é que você sabe disso? Primeira coisa, não fui eu quem descobriu isso, foi a neurociência. Neurociência com seus progressos cada vez maiores, estudando o cérebro de uma forma cada vez mais complexa, e é muito comum nesse campo que o cérebro seja monitorado em tempo real. Existem exames como a ressonância nuclear magnética funcional e o PET scan. Como é que funciona isso? Pessoas são conectadas a uma máquina e cumprem tarefas como ler, escrever ou resolver problemas de matemática, por exemplo. De acordo com cada tarefa, eles observam como é que o cérebro trabalha. Como é que, por exemplo, diferentes áreas do cérebro ascendem, indicando onde é que está acontecendo a atividade. Enfim, quando os participantes de uma dessas pesquisas ouviram música, os neurocientistas viram algo que pareciam fogos de artifício. Eram múltiplas áreas do cérebro que acendiam de uma só vez. Tudo isso enquanto se processava o som. E nesse momento, os elementos como ritmo e melodia eram feitos de forma separada. Depois eles juntavam novamente, formando a música. Aí se diz, ok, mas e os musicistas, ou seja, aquela pessoa que faz a música, que compõe a música, que executa a música? Onde é que entra essa história? Bom, tudo que eu falei até agora eram os cientistas observando o cérebro de alguém que ouve música. Ou seja, só em ouvir a música já melhora o teu cérebro. Mas e os que executavam a música? Quando os cientistas passaram a observar quem executava a música, aí houve um mega festival de fogos de artifício. Então, se ouvir música já faz um bem enorme para o teu cérebro, executar a música é como se fosse uma ginástica que envolvesse o corpo inteiro. E aí foi possível observar que muitas áreas do cérebro ascendem ao mesmo tempo, processando várias informações de uma forma complexa. Tudo isso em sequências rápidas. E essas pesquisas, elas podem ser consideradas ainda recentes, mas os neurocientistas já têm uma boa linha de raciocínio. Tocar um instrumento... O teu lobo pré-frontal, ele é sim estimulado e, como tudo no teu corpo, é passível de aperfeiçoamento e de aprimoramento. Olha aí. Como assim? Vamos lá. Eu nasci com um bíceps de
tal forma que ele não aparece nem muito na minha musculatura, mas se você quiser, você pode exercitar-se a um ponto do teu bíceps ficar hipertrofiado. Por que eu não posso fazer isso com o meu cérebro? Ele não é um músculo, mas está provado que ele cresce. Olha aí. E a prova que ele cresce... lembra aquela história? Neurônio não se reproduz, né? Neurônio não se divide. Depois de um certo tempo você não aprende nada. Isso é tudo balela, né? Tudo balela, o neurônio se reproduz, ele precisa ter estímulo, senão não tem necessidade. Por que a pele se reproduz? Porque eu preciso estar sempre trocando. Mas se só aqueles neurônios estão fazendo a sua função, eu não preciso reproduzir. Né? Então, como que eu reproduzo o neurônio? Quando eu preciso dele, quando eu estimulo ele. E como que eu faço para estimular o meu lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão? Acredite se quiser, eu me surpreendi ao estudar isso e realmente tomei um grande choque com oração. Não existe nada que aumente o fluxo sanguíneo para o lobo pré-frontal, que é o lobo da decisão, do que a oração. Olha que Há quanto? extraordinário, hein? Eu lhe digo, eu faço uma ressonância que eu consigo fazer no Hospital Adventista de Manaus, que é uma ressonância funcional. O que é isso? Eu boto o paciente dentro da máquina de ressonância magnética e de repente eu boto ele para escutar alguma coisa. Aquela área da audição no lobo temporal vai ficar vermelha porque encheu de sangue. Né? Eu coloco ele para ver alguma coisa, eu falo, abre o olho, ele abre o olho, ele vê alguma coisa, aquela parte do lobo occipital dele enche de sangue. Quando ele começa a orar, a parte do lobo pré-frontal dele aumenta em 7 ml por minuto a quantidade de sangue. Esta é a parte pré-frontal de nosso cérebro. Conforme o Dr. Dennis Bierman ensina, a parte do cérebro que recebe 7, veja esse número. 7 ml por minuto. Agora veja onde colocamos o tefilim da cabeça quando oramos durante 6 dias da semana. Exatamente na parte pré-frontal de nossa cabeça. Então aí vem cá, isso hipertrofia o cérebro. Sabe o que eles começaram a ver? Que a descarga dopaminérgica é tão grande quanto a do amor. Só que ele libera também vasopressina, norepinefrina e cortisol, porque a oração, ao contrário do que muita gente pensa, ela não te relaxa como meditação, ela te estimula. Ela estimula teu cérebro. Ela te faz uma conexão que você parece que não tinha. Aí eu vou entrar no ponto de Deus no cérebro, que também está lá, por incrível que pareça. O que mais que está lá dentro? Ponto da gratidão. Quando eu exerço a gratidão, aquilo ali enche de sangue. Também. Quando eu tenho empatia, aquilo ali enche de sangue. Quando eu me coloco no lugar do outro, aquilo enche de sangue. E nesse estudo de um estudioso chamado Andrew Newberg, né, que fez o Capacete do Medo de Deus, que eu vou falar, ele descobriu que aumentava o volume de sangue. Ele falou, cara, será que se eu botar esse pessoal orando durante 8 semanas, o volume fica ainda maior do que os 7 ml? Ele descobriu que não. Fica nos 7 ml, mas ele descobriu uma coisa incrível. Havia uma hipertrofia do córtex pré-frontal 8 semanas depois. Havia aumentado de tamanho. Aumentou de tamanho. Desenvolveu. Se você prestou bem atenção a esses vídeos, nós tivemos o primeiro vídeo com o Dr. Dayan Siebra, cirurgião vascular, e depois com um médico que é neurologista, né? Então, os dois estavam falando do mesmo assunto. Só que Dayan estava falando sobre música e o outro doutor, o outro médico, estava falando sobre oração. O que é interessante aqui é que nós fazemos as nossas orações com música, nós cantamos as orações. Então a gente junta os dois fatores. Deu para entender? O que vai acontecer é que no nosso cérebro, então, se acende todo, porque nós estamos ali cantando. E nós temos algo que está desenvolvendo, né, para nossas escolhas e tudo mais, porque nas orações e as orações constantes. E quando eu vi isso, eu me emocionei muito, porque o Eterno, ele já providenciou, e nós vamos ali para Devarim, capítulo 6, né, Deuteronômio 6, quando o Eterno começa agora a ordenar que se coloque por sinal na nossa mão e seja por frontais entre os nossos olhos. E aí coloca então ali o tefilim exatamente sobre o que ele está falando ali, né? O lóbulo frontal, e é onde acende quando você ora. E quando você tem a Torá colocada, gravada na tua mente, a tua decisão vai ser tomada de acordo com a vontade de Deus. O que vai produzir vida, o que vai produzir sucesso, o que vai produzir prosperidade.
Por isso que Davi também, o rei Davi dizia o quê? Antes medita na sua lei de dia e de noite, e tudo quanto fizer prosperará. O anjo foi falar também a Josué, que vinha seguindo agora, levando o povo, seguindo após, eu digo assim, seguindo após Moshe. Moshe morre, Josué assume a posição. O anjo vai falar com ele e diz, não te aparta do livro dessa lei, mas faz tudo conforme está escrito, então fará prosperar os teus caminhos, porque traz conhecimento, traz desenvolvimento. E aí, como é que a Torá ela tem que ser lida? Numa canção. E os judeus, né, os sábios, exatamente vão citar essa questão do asino, por ele ser uma canção e ser aquele que fecha no Shabat, e aí ele interliga toda a Torá. Vamos ver isso então aqui nos nossos slides. A canção de asino está lá em Deuteronômio 32, e aí você vê Devarim 32 também na numeração hebraica. Nós vamos já entender por que eu coloquei esse Lamed e o Beit aí. Lá em Memórias, capítulo 29 do Sefer HaSichot 5701, tá? Vai dizer o seguinte: o Maharal de Praga e o Magid de Mesrit enfatizaram a importância de recitar a canção de asino e sabê-la de cor, com suas entonações, pois isto purifica a mente e o coração e traz longevidade e sucesso nos negócios. Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch acrescentou: se os homens de negócio entendessem os benefícios que ela traz de fato, eles seriam mais cuidadosos em fazer isto. Deu para entender? Se os homens de negócios entendessem, eles iam ser mais cuidadosos em fazer isto. Que o Eterno possa usar o seu Espírito, trazer a você lembranças. Quando eu digo assim, não é cada pecado você reviver aquilo, não, mas mostrar para você realmente aquilo que você precisa transformar em sua vida, para ter um ano doce e bom, conforme nós declaramos um sobre a vida dos outros em Rosh Hashanah. Que possa completar assim todo esse ciclo e o Eterno possa manter o seu nome selado no livro da vida. Que o Eterno abençoe assim grandemente a você e sua família, e um Shabbat Shalom para você, desde já, Shavuot Tov, e um bom Yom Kippur. Shalom, shalom. Esta paraxá completa está disponível para os membros do Clube de Membros. Seja mais um nesta família de membros do nosso canal e receba estudos exclusivos e todos os nossos shiurim, estudos completos, como esta porção que você acabou de assistir. Após o Shabat, acesse a opção de se tornar um membro e seja abençoado com um material diferenciado. Assim você estará ajudando ao nosso canal e ao nosso trabalho, nos dando condições de melhorias e alcançar mais pessoas com a mensagem de transformação.